nessa tarde repleta de numerosas presenças, queremos agradecer aos que vieram. E, em sequência, passamos o edital de convocação para a leitura. O vereador que vai me secretariar nesta tarde, Adriano Cótico. Presidente da Comissão de Finanças, do Orçamento e Fiscalização, usando o uso das suas atribuições legais, resolve convocar a população para audiência pública a ser realizada no dia 26 de setembro de 2016, a partir das 13h30, na Sala de Sessões do Legislativo Municipal, para demonstração e avaliação do cumprimento das metas fiscais correntes ao segundo quadrimestre de 2016, conforme percentua o artigo 9º, inciso 4º da Lei Complementar número 101, de 4 de maio de 2000, Lei de Responsabilidade Fiscal. Registre-se e publique-se Josué Pedrali, presidente da comissão. Dando sequência, então, convido o secretário Zóia para que faça uso da palavra e, em sequência, se for necessário, já passe a palavra para nosso contador Maico. Então, boa tarde a todos, ao presidente Josué Pedrálico, presidente da Comissão em Finanças, o Adriano, que está dando suporte, também a comunidade aqui presente, representada pela Proenc, o Felipe, nossa amiga Clari, acertei, e nossa secretária de Saúde, Mari, não, desculpa aí, estou que nem o Cote, está querendo trocar as palavras, Vera, e o nosso contador, Emerson, não vou me enganar. E ao contador, Maico Alexandre, que vai fazer essa apresentação agora. O que a Lei 101 de 2000, de 4 de maio de 2000, vem dizendo, preconiza que é um equilíbrio das contas públicas, das finanças públicas. E isso vai ser apresentado agora nesses slides aqui. Então vocês vão ver que as contas realmente do município hoje, elas estão com boa saúde. Então, na apresentação, se alguém tiver alguma dúvida, fica a cargo do presidente, se quer fazer as perguntas logo ou no final, para tirar as dúvidas. Aí você que define como queira. Como nós estamos em pequeno número hoje, acho que nós já podemos tirar as dúvidas no momento da apresentação, e tanto nós aqui na Câmara quanto a comunidade, e vamos levar a audiência desta forma, nesta tarde. Então, muito obrigado, agradecendo a presença do Edo também, dessa Casa de Leis. Obrigado pela presença, Edo. Então, passo agora para o contador Maico, que fará a apresentação. Demonstrativo do montante da disponibilidade de caixa, nossos restos a pagar também por fonte, e nosso resultado nominal, primário, dívida consolidada, gasto com saúde, gasto com educação, Fundo Municipal da Criança e Adolescente, estoque da nossa dívida e o cumprimento das nossas metas, inclusive algumas notas de avaliação que a gente sempre coloca aqui. Para não ficar muito cansativo, eu vou falar o resultado nominal consolidado, os resultados consolidados, Os quadros já vão apresentar detalhadamente cada entidade, mas se alguém tiver alguma dúvida, pode ficar à vontade. Então, partindo da nossa execução orçamentária, esse quadro eu fiz uma alteração em relação ao que vinha sendo feito antes. Eu incluí a informação da despesa liquidada, até porque para efeito de execução orçamentária, a gente utilizar somente a despesa empenhada, eu acho que acaba deixando um pouco a informação com mais qualidade, a gente informar a liquidação, porque é o que de fato onde ocorre a execução da despesa. Então a gente acaba passando às vezes aqui um superávit ou um déficit orçamentário que de fato não representa tanta efetividade, quanto que a despesa liquidada. Então a nossa despesa liquidada atingiu 95.315.000 e a nossa receita arrecadada, então, um pouco mais de 107 milhões. Está ali essa divisão por entidade também, do que foi recebido, Um pouco mais de 96 milhões no município, quase 10 no SAI. E o nosso resultado, então,
Se comparado com relação à despesa empenhada, tivemos um déficit orçamentário de um pouco mais de 4 milhões. E se comparado com a despesa liquidada, que é a despesa efetivamente ocorrida, tivemos um superávit orçamentário de mais de 11 milhões. Isso se dá em decorrência que a gente utiliza muitos empenhos estimativos e empenhos globais. Então, por isso que eu trouxe a despesa liquidada aqui para trazer uma qualidade melhor, né, mais qualidade na informação apresentada com relação à execução orçamentária. Até porque o nosso resultado primário também é analisado com base na despesa liquidada, né? Então aqui está o descritivo da nossa arrecadação, separada no caso, por tributos, né, por tipo de receita, tanto corrente quanto capital, que seria essa categoria econômica. Então depois eu vou colocar em algumas notas as maiores arrecadações, mas pode-se notar aqui as variações que a gente coloca na terceira coluna, o que de fato arrecadou a mais ou a menos em relação ao previsto. Tivemos aí, já podem perceber que o nosso FPM teve uma frustração na arrecadação de quase 3 milhões. Né? Nossos impostos arrecadaram mais de 2 milhões, tivemos a receita patrimonial também bem acima do previsto. E o ICMS e IPVA que também tiveram um excesso de arrecadação nesse período aí, em um pouco mais de 1 milhão e 400. É o que andou salvando essa frustração aí no FPM. Aqui a nossa arrecadação por recursos vinculados. Os royalties, como você pode ver aí, tivemos então um excesso de arrecadação um pouco mais de 2 milhões. Fundeb, que normalmente ocorre, sempre tem uma frustração na arrecadação, sempre arrecada um pouco menos do que previsto. Teve só 234 dessa vez. E as operações de crédito e algumas transferências de convênios, que houve uma previsão de recebimento com valor maior, só que a gente não recebeu também, houve frustração e grande, por sinal, em relação ao que tinha sido previsto. Algumas por atraso na contratação e outras em decorrência dos convênios, que dependem muito de pactuação e das condições também do governo federal para poder transferir. Assim, só para avisar que da operação de crédito de 1 milhão e 700, só tem 23.600, é conforme a medição. Você paga conforme a medição, né? Então vai vir o crédito, conforme vai medindo, vem o crédito. Então para o próximo já vai estar um valor bem maior. Bem mais real, né? Exato. Já tem a segunda medição, né? Só para avisar. Exatamente. A operação de crédito é transferida de acordo com a execução. Não, esse é recebimentos. Não, esse é a receita do FMD. Como está consolidado aqui, o FMD recebe a amortização de financiamentos. Ele recebeu nesse período esse montante aí. Né? No caso, as operações de crédito é que se trata, no caso, da receita desses financiamentos, né? que foi contratado. Então só teve 23 mil porque teve uma execução nesse período aí em um percentual baixo. Né? Então, até o momento não houve transferência em valores maior. Isso. Então, a nossa arrecadação e gasto com pessoal, nossa receita corrente líquida no total do município atingiu um pouco mais de 153 milhões. Sai aí chegando a mais de 14 milhões de arrecadação de receita corrente líquida. Então aqui é a nossa despesa total com pessoal agora. Total do Poder Executivo, considerando Prefeitura, SAI, PROEM e FMD, então ultrapassou um pouco a casa dos 71 milhões e 250. E o Legislativo, nesse período, 3 milhões, quase 3 milhões e meio aí que teve de gasto com o pessoal. Em percentual de cada entidade, então, a Prefeitura atingiu um pouco mais de quase 47%. A Câmara 2,27%, o SAI 41,34%, PROEM 20,5%, a FMD não tem despesa com pessoal, então dando aí um total do Poder Executivo, né, todas as entidades exceto Câmara, 46,3%, e o total de todos os poderes do município inteiro, então 48,57% de limite com despesa com pessoal, percentual que teve executado.
nesse caso aqui, de todos os poderes, o limite seria 60, né? Então, estamos bem abaixo. A nossa disponibilidade de caixa. O município hoje está com uma disponibilidade de caixa razoável, ultrapassou a casa um pouco mais dos 45 milhões em caixa, no período mencionado, né, analisado. Em termos de recursos ordinários, ultrapassamos, tem mais de 25 milhões em caixa. Aqui nesses recursos ordinários, a gente tem as fontes da educação, da saúde, que são as livres, né, 103, 104, 303, que existe uma certa vinculação, mas dentro dessa vinculação elas podem ser aplicadas em qualquer despesa, que é o caso dessas duas fontes. E, obviamente, temos recursos livres, que são de livre aplicação, e não está computado nesses 25 milhões aí os royalties, que também tem um montante em caixa bem relativo, que hoje está nos recursos vinculados de quase 10 milhões. Então, assim, a disponibilidade de recursos vinculados mesmo, que são vinculados a convênios, operações de crédito, é bem baixa em relação ao montante que nós temos hoje, os 45. Se considerar os royalties aí, a gente teria mais de quase 35 milhões em caixa de recursos, de certa forma, de livre aplicação, né? Respeitando a sua vinculação, que tem, no caso, saúde, educação e tal. Os nossos restos a pagar por fonte, no caso, por tipo de recurso, então atinge os nossos restos a pagar hoje, estão com um estoque de 5 milhões e 300, quase 5 milhões e 400, e em termos de recursos ordinários, um pouco mais de 2 milhões e 200, ficando então a maior parte dos nossos restos hoje em recursos vinculados, que são vinculados a convênios e operações de crédito que o município possui. O nosso resultado nominal, então, que nesse caso avaliam a nossa evolução, a evolução da dívida do município. O município hoje, então, tem uma dívida consolidada de aproximadamente 7 milhões e 100, 7 milhões e 99, que é o caso apresentado. Nossa disponibilidade de caixa, então, que é considerado para efeito de deduções, os 45 milhões, e os restos também, que já foram liquidados, que são descontados disso, que serão pagos em curto prazo agora, né, já tem destinação dessa disponibilidade. Temos então 44 milhões e 785 de deduções. A nossa dívida consolidada líquida está em 37 milhões, mais 37 milhões e 600 negativa, quer dizer, a nossa disponibilidade de caixa é muito superior à nossa dívida, o que é ótimo. Considerando os passivos dentro dessa dívida dos 7 milhões, temos aí alguns parcelamentos, que é o caso do parcelamento INSS do PASEP, que não são considerados para efeito de contratação de dívida. Não, nesse caso, nessa análise, para esse tipo de relatório, como ele analisa bastante o endividamento do município, que no caso seria contratações e operações de crédito, ele acaba descontando esses 4 milhões e a nossa dívida consolidada, a nossa dívida fiscal líquida acaba sendo superior, inclusive, aos 37 milhões. Então, se comparado ao que nós tínhamos em 31 de dezembro de 2015, em 31 de dezembro de 2015 nós tínhamos uma dívida consolidada, uma dívida fiscal líquida de pouco mais de 31 milhões e 500, hoje estamos com mais de 41 milhões e 700. Nosso resultado nominal, que seria basicamente a diferença de um para outro ali, um pouco mais de 10 milhões. Então, quer dizer, mesmo a dívida tendo elevado um pouco, a nossa disponibilidade de caixa ainda é muito superior. Exato. E o endividamento também nesse período foi bem pequeno. Acho que, se eu não me engano, em 31 de dezembro a gente tinha um endividamento de 6 milhões e 800. Agora está em pouco mais de 7 milhões, mesmo com a contratação da operação de crédito aí. Então ainda está baixo. É óbvio que vai crescer mais de acordo com o recebimento das operações de crédito em andamento. Próximos quadrimestres aí já vamos ter um endividamento maior. O nosso resultado primário, então, para efeito de resultado primário, nossas receitas descontadas das aplicações financeiras, que seriam as receitas primárias, ultrapassou a casa dos 103 milhões, quase 104 milhões, como vocês podem ver no quadro aí, detalhado por entidade. Obviamente, a maior expressão está no município, na prefeitura. No caso do FMD, como aqui está consolidado, também descontam-se as operações de crédito que o município recebeu dessas receitas, descontam os recebimentos de amortização de empréstimo que o FMD tem, e alienação de ativos, que no caso aqui o SAI foi o único que teve alienação de ativos por período. Também são descontados da receita primária esses valores. No caso das despesas, as despesas também se consideram juros e encargos da dívida, se considera a amortização da dívida e
concessões de empréstimos. No caso, a FMD teve concessões de empréstimo no montante de 560 mil. Isso é descontado para efeito de despesa primária, que é a nossa capacidade de geração de caixa para pagamento de dívida, né? Então, o nosso resultado primário em 31 de agosto, ele ultrapassou a casa dos 10 milhões positivo. Foi um resultado superavitário. Muito bom, por sinal. Então, aqui é a nossa composição da nossa dívida consolidada líquida. O resultado nominal já apresentou boa parte disso aqui, mas aqui traz um pouco mais detalhado por dívida. Depois vai ter um outro quadro que vai detalhar mais ainda. A nossa dívida, então, é 7 milhões e 99 mil. Dessa dívida dos 7 milhões, temos aqui em contratos de financiamentos um pouco mais de quase 1 milhão e 900. Precatórios a pagar, no caso, em um pouco mais de 1 milhão e 100. Nosso parcelamento do PASEP, que o município possui, está um pouco mais de 2 milhões e 100, quase 2 milhões e 200. Parcelamento de INSS, que o município tem, contribuições previdenciárias, um pouco mais de 1 milhão e 830. E considerando nosso ativo disponível, que seria uma disponibilidade de caixa, que nós temos lá, que apresentamos já no quadro anterior, descontados os restos liquidados, aí 44 milhões e 785 para efeito de dedução dessa dívida, que vai compor uma dívida consolidada líquida de um pouco mais de 37 milhões e 686. Os nossos gastos com saúde atingiram, nesse quadrimestre, a casa dos 24,42%. Nosso mínimo definido pela Constituição é 15%, então tivemos uma aplicação acima, em maio, um pouco mais de 6 milhões e 100 para efeito de gastos com saúde. Já para a educação, tivemos um percentual de aplicação de um pouco mais de 29%, a aplicação mínima é 25% pela Constituição, e a aplicação então ficou acima também em um pouco mais de 2 milhões e 684 para efeito de despesas com educação. Nossos gastos com o Fundo Municipal de Direitos da Criança e Adolescente teve uma previsão orçamentária inicial de um pouco mais de 200 mil, atualizada um pouco mais de 369. A despesa executada até o presente momento seria um pouco mais de 34 milhões e 400 e um percentual em relação ao orçado de aplicação, então, de 9,33%. Esse não está definido na Constituição, é apenas uma exigência do nosso Tribunal de Contas. Aqui a composição do nosso estoque da dívida. Em relação ao que foi apresentado, olha só, estava fixado em pouco mais de 6 milhões e 700 o estoque, e tivemos realizado até o período 7 milhões e 99. Aí a composição que já apresentamos antes, por tipo de dívida, né, que compõe 7 milhões. Tivemos a variação, então, em relação ao previsto, uma variação negativa, no caso, em 360 mil. Tivemos um endividamento um pouco maior do que o previsto inicialmente, até porque não foram considerados precatórios. Esses precatórios aí, o município recebe, não sei por algum motivo, não foram previstos. Se tivesse previsto, não teria ocorrido essa variação negativa. Então aqui o cumprimento das metas, no caso Prefeitura e Câmara, que é esse primeiro quadro. A variação em termos de receita foi positiva, o município arrecadou um pouco mais de 2 milhões e 200 mil em relação ao previsto, fixado. A nossa despesa também teve uma variação, realizou muito mais do que tinha previsto. No caso, aqui a despesa empenhada, né? Um pouco mais de 12 milhões. O nosso resultado primário era previsto em valor negativo, um déficit primário de pouco mais de 316.500, e a nossa realização ficou em mais de 8 milhões e 600. Então tivemos uma variação positiva, um pouco mais de 8 milhões e 900. Nosso resultado primário, resultado nominal previsto era 650 mil. Como o município está tendo uma dívida consolidada líquida em valor negativo, muito superior à nossa disponibilidade em relação à dívida, né? O endividamento está bem pequeno. Então tivemos aqui uma meta realizada em valor negativo do resultado nominal, e tendo uma variação também negativa em valor superior ainda, então um pouco mais de 8 milhões e 700. Nossa dívida consolidada prevista, como apresentado no quadro anterior, é pouco mais de 6 milhões e 700, a realizada ficou em 7 milhões e 99, tivemos a nossa variação em 360 mil.
Para a Proem, a receita prevista era 300 mil, tivemos a realização um pouco mais 624. Essa variação não está condizente. Deveria ser 324 aqui, tá? Foi um erro de digitação. Despesas, teve uma previsão de 494,455, teve uma execução de um pouco mais 589 mil, uma variação de 95 mil em relação ao fixado. O resultado primário para a Proem era também deficitário em 465 mil, teve uma realização de 244,869,24 dentro da meta prevista, então, né? Apesar de ser negativo, porque a Proem também não tem muita receita orçamentária, ela tem transferência financeira do município, por isso que o impacto no resultado primário também é significativo. Resultado nominal fixado era 0, até porque a Proem não teve endividamento, não possui estoque de dívida, então teve uma realização de resultado nominal em pouco mais de 30.900. E dívida consolidada, como já previsto, também era 0, também não houve endividamento para a entidade. No caso do FMD, a receita fixada era um pouco mais de 300 mil, teve uma realização de um pouco mais de 280. A variação, então, negativa, não chegou a atingir o fixado da receita em um pouco mais de 19.700. A despesa também teve uma execução superior ao inicialmente previsto, teve uma variação de quase 300 mil. O resultado primário previsto era deficitário também, em 25, teve realização positiva, uma variação superior aí a 146 mil. Resultado nominal tinha previsão negativa, no entanto teve uma realização boa também, porque não tem endividamento, muito acima do previsto. E a dívida consolidada a 0, a entidade não teve endividamento, também teve variação 0. No caso do SAAI, a receita prevista era um pouco mais de 10.200.000, teve uma arrecadação desse período então de 9.877.000, a variação negativa então, né, não atingiu o fixado para a receita em 354. A despesa prevista era em 9.867.000, também acabou tendo uma arrecadação superior, teve então, uma despesa prevista, teve também execução em um valor maior, 242. Resultado primário também era previsto deficitário, acabou ficando positivo em mais de 1.560.000, muito bom. Um resultado primário muito bom para a entidade. Resultado nominal também era previsto 0 para essa entidade. Não tem endividamento, então toda a sua disponibilidade de caixa acaba resultando num resultado nominal negativo, o que é ótimo para a situação, e a dívida consolidada a 0. Então, o cumprimento das metas agora consolidado em todas as entidades apresentadas até o momento. A receita prevista total era um pouco mais de 105 milhões, arrecadou um pouco mais de 107, variação positiva, então tivemos aí um excesso de arrecadação de pouco mais de 1.850.000. A nossa despesa prevista era 97.862.000, tivemos um empenhamento em um pouco mais de 111, então tivemos uma variação de mais de 13.550.000. Nesse caso aqui foi considerada despesa empenhada, não liquidada, conforme apresentado nos quadros anteriores, a liquidada é bem inferior. O resultado primário, então, previsto para todas as entidades, também era deficitário, no caso, em mais de 1.100.000, tivemos resultado primário positivo, superavitário, de mais de 10 milhões, uma variação de mais de 11 milhões nesse caso. O resultado nominal previsto era 645.000, ficou negativo, em decorrência dos quadros apresentados anteriormente, em mais de 10 milhões, também uma variação superior a 10.700.000. E, no caso, a nossa dívida, como é só a prefeitura que tem, previsto era 6.700.000 e atingimos a casa dos 7.099.000. Uma variação, no caso, aí de 360.000 a mais do que o inicialmente fixado. Temos aqui algumas notas de avaliação, então, em relação à receita. O município atingiu a meta em virtude da arrecadação maior no caso dos impostos, que foram o que alavancou aí nesse caso foi o IPTU, o Imposto de Renda, o ISSQN e o ITBI. Algumas taxas, no caso as taxas também teve excesso de arrecadação. Rendimentos de aplicação, a cota parte do ICMS e do IPVA, teve mais de 600.000 para cada uma, de excesso de arrecadação, e os royalties da Itaipu, que com o dólar em alta, acaba ocorrendo excesso de arrecadação também, sendo bom para o município. A nossa despesa
acabou ultrapassando, principalmente devido ao empenhamento maior que foi fixado em algumas secretarias, no caso aqui foi a administração, educação, indústria e comércio, agricultura, saúde, assistência social, aviação, gabinete. O gabinete também teve uma despesa maior em decorrência das ações relacionadas à calamidade pública e da extinção da Codecar, que foi o que acabou, né, algumas ações ligadas à extinção da Codecar também acabaram então tendo despesas a maior do que eles tinham fixado para o período, em decorrência disso. Lembrando que aqui algumas secretarias também utilizam, no caso, a situação da despesa empenhada, né? A gente tem muito empenho global, estimativo. Se for levar em consideração a efetiva execução, não chegou a patamares tão elevados como foram apresentados aí nos quadros anteriores. O resultado primário, então, atingiu a meta prevista devido ao valor da nossa arrecadação, no caso, receitas primárias, superar a expectativa para o período, ficando superior às despesas primárias fixadas. Tivemos, então, um superávit primário. Nosso resultado nominal atingiu a meta prevista devido ao montante da disponibilidade de caixa estar menor, o montante da dívida consolidada estar menor que a disponibilidade de haveres financeiros. E o nosso estoque da dívida ultrapassou o valor fixado em razão de alguns parcelamentos reconhecidos pela Prefeitura, provenientes inclusive da ação, de algumas ações de extinção da Codecar, que tivemos já algumas incorporações de passivos, né, de alguns parcelamentos decorrentes dessa extinção. No caso ali, a Lei 4.817 de 2015, que foi que autorizou o município já a efetuar algumas ações para a liquidação da entidade. E o nosso estoque de precatórios, que também ainda não foi baixado. Esse só teve baixa agora em setembro, algumas, né? Alguns precatórios, e também serão quitados nesse período. Provavelmente terceiro quadrimestre vai apresentar um estoque de precatórios menor. Seria isso. Se alguém tiver alguma dúvida, pode ficar à vontade. Muito obrigado. Muito obrigado pela apresentação. Vamos abrir nesse momento a pergunta para a população. Em seguida, para algum vereador que queira fazer. E neste momento, então, convido a comunidade que queira fazer pergunta. Vamos abrir um prazo de inscrição de 10 segundos. Alguém? Não? Era só levantar a mão. Então tá bom. Obrigado. Adriano? Tranquilo? Então tá bom. Como amplamente já foi explanado aqui pelo contador, eu vou abrir ainda para as considerações finais para o secretário da pasta. Bom, então, como acredito que seja minha última explanação, que para pelo menos 2016 né? Para 2017, quem vai fazer o terceiro quadrimestre não sabemos ainda. Então está em aberto. Mas eu fico assim feliz, porque toda vez assim que a gente veio fazer a apresentação, o público não... Às vezes teve plateia da sociedade, às vezes não tinha, mas a gente tem que fazer o nosso trabalho igual à apresentação, como preconiza a lei. Algum registro que eu gostaria de deixar, então, não sei se 2017 quem vai gerenciar um orçamento mais de 150 milhões e consolidado mais de 160, quase 170 milhões, dizer que quando eu assumi a Secretaria de Fazenda, em 1º de agosto de 2010, fiquei 6 meses como interino, e a partir de 1º de fevereiro de 2011, eu assumi como uma portaria, me nomeando como secretário. Então aí o nosso IPTU estava em torno de, isso não é querer registrar lá algo, mas dizer, registrar o que a gente fez, pouca coisa, por isso, mas fez alguma coisa para melhorar a receita. Essa nossa receita, na época quando eu assumi, nossa receita era em torno de 75 milhões, hoje ela passa de 150 milhões. Né? Então, é graças a um trabalho também que a gente teve na Secretaria. Quando eu assumi a Secretaria, o nosso IPTU estava em torno de 1 milhão e 700. Lançado para 2017, lançado, isso não é recebido, mas lançado, contabilmente vai ficar em torno de 7 milhões para o ano de 2017. O ISSQN estava em torno da casa de 3 milhões e 700 e para o ano que vem vai ficar em casa em torno de 8 milhões. Isso é algumas ações que a gente tomou graças a fiscalizações, nós temos poucos fiscais, mas mais foi conversa com a sociedade das empresas. Para vocês terem uma ideia hoje, nosso ISSQN são um pouco mais de 2.000 e poucas empresas que declaram seu ISSQN, é maior do que 23 mil economias do município que arrecada o IPTU.
Veja bem como ainda está deficitário o nosso IPTU. São mais de 20, em torno desse ano vai dar 23 mil economias, declarando 7 milhões. Em torno de 2 mil e poucas empresas declaram hoje em torno de 8 milhões de ISS-QN. Um trabalho que a gente vem fazendo, algumas leis que a gente alterou, mas muita coisa tem que ser feita aí na Secretaria. Então, quem for pegar, vou desejar muita boa sorte, que Deus abençoe, também essa Casa de Leis também, que sempre trabalha para o bem da comunidade e não para o nosso bem, o modo coletivo, né? Então, da minha pessoa, eu agradeço também a essas oportunidades que eu tive de demonstrar o meu trabalho com lealdade e com honestidade dentro da Secretaria. Eu quero agradecer, muito obrigado ao prefeito e ao vice também dessa gestão. Amplamente explanado. Gostaria também de aqui parabenizar o secretário e também todos os que lhe ajudam a trabalhar com esse belíssimo trabalho que desenvolve na secretaria. A todos pode levar os nossos agradecimentos e os nossos parabéns. Apesar de não concordar muitas vezes com algumas normas aí, algumas atitudes do secretário, mas sempre com muito respeito e diálogo, a gente sempre trabalhou em conjunto, né? E desta forma aí, gostaria de parabenizar pelos 98% que concordei com você. Obrigado. Vamos só deixar os outros dois para trás, né? Para não fechar o 100%. Para não deixar o 100%, né? Que eu não concordo com a cobrança do IPTU lá na Vila Rural, né? Então, essa eu vou deixar para discutir no ano que vem. Secretário, meus parabéns, quero agradecer aí pelas explanações e também ao Maico, tá bom? Muito obrigado. O Maico com certeza eu vou ver o ano que vem aqui, né? O secretário a gente ainda não sabe, né? Então tá bom. Seria isso, meu muito obrigado. Está encerrado mais esta audiência pública.